Vocês acreditam que por 3 anos inteiros eu paguei secretamente a prestação da casa dos meus pais? R$ 2.200 todo santo mês saindo da minha conta. E eles nem faziam ideia. Minha mãe sempre me tratou como se eu fosse um estorvo na vida dela, me criticando por tudo, me fazendo sentir pequena. Mas mesmo assim, quando descobri que meu pai tinha perdido o emprego e eles estavam prestes a perder a casa, eu não pensei 2 vezes. Fiz questão de ajudar em silêncio porque eu amava minha família. Até que no aniversário de 60 anos do meu pai, tudo explodiu. Quando finalmente revelei que eu estava pagando tudo, minha mãe gritou na minha cara: "Saia da minha casa e nunca mais volte!" Sabem o que eu fiz? Exatamente isso. Saí e nunca mais voltei. 3 semanas depois, meu pai me ligou completamente desesperado perguntando por que eu tinha parado. Parado o quê? Vocês devem estar se perguntando. Meu nome é Marina, tenho 32 anos e trabalho como consultora financeira aqui em São Paulo. Sempre fui a filha certinha da família, sabe? Aquela que estudou, se formou, construiu uma carreira sólida e nunca deu trabalho para ninguém. Meus pais são Roberto, que acabou de fazer 60 anos, e Cláudia, de 63. Tenho 2 irmãos, Felipe, de 36 anos, e Camila, de 34. Desde pequena, nossa dinâmica familiar sempre foi complicada. Minha mãe, Cláudia, é daquelas pessoas que sempre tem algo para criticar. Nada que eu fazia estava bom o suficiente para ela. Se eu tirava 9 na prova, ela perguntava por que não foi 10. Se eu arrumava o cabelo de um jeito, ela dizia que ficava melhor do outro. Se eu usava uma roupa, ela sempre tinha uma sugestão melhor. Vocês conhecem o tipo, né? Meu pai, Roberto, sempre foi mais tranquilo, mas também mais ausente. Ele nunca me defendia quando minha mãe começava com as críticas. Ficava ali, quieto, como se não fosse com ele. Às vezes eu olhava para ele esperando que dissesse alguma coisa, mas ele sempre desviava o olhar. Era como se ele tivesse medo da própria esposa. Meus irmãos? Felipe sempre foi o queridinho da mamãe. Homem, né? Então já tinha meio caminho andado. Camila era a bebê da família, então também ganhava mais paciência. Eu ficava ali no meio, sempre tentando provar que merecia amor e reconhecimento. Que ironia, não é? A filha que mais se esforçava era justamente a que menos recebia carinho. Mesmo assim, eu amava minha família. Porque amor não é racional, gente. A gente ama mesmo quando machuca, mesmo quando não faz sentido. E foi exatamente esse amor que me levou a tomar a decisão que mudou tudo. 3 anos atrás, meu mundo virou de cabeça para baixo quando descobri a verdade sobre a situação dos meus pais. Foi por acaso, gente. Eu tinha ido visitar eles num domingo e esqueci minha carteira lá. Voltei no dia seguinte para pegar e encontrei meu pai no escritório, com a cabeça entre as mãos, cercado de papéis espalhados pela mesa. Contas, mais contas, avisos do banco. Era uma bagunça só. Quando ele me viu, tentou esconder tudo rapidamente, mas eu já tinha visto. "Pai, o que está acontecendo?" perguntei. Ele tentou inventar uma desculpa esfarrapada, mas eu insisti. Foi aí que a verdade saiu. Ele tinha perdido o emprego há alguns meses, aos 59 anos. Vocês sabem como é difícil conseguir trabalho nessa idade no Brasil, né? O pior de tudo? Minha mãe não fazia a menor ideia. Ele estava fingindo que saía para trabalhar todos os dias, inventando reuniões, clientes, projetos. Tudo mentira. Enquanto isso, as contas se acumulavam e eles estavam há 2 meses de perder a casa. A prestação era de $2.200 por mês. E eles não tinham como pagar. Eu fiquei em choque. "Por que vocês não me contaram?" perguntei. Meu pai disse que tinha vergonha, que não queria preocupar os filhos, que ia dar um jeito. Mas que jeito, gente? O homem estava desempregado há meses e minha mãe se recusava terminantemente a trabalhar. Ela sempre dizia que mulher da idade dela não precisava trabalhar, que já tinha criado os filhos e agora era hora de descansar. Naquele momento, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Sem pensar 2 vezes, configurei um débito automático da minha conta para a conta deles. R$ 2.200 todo mês, religiosamente. Fiz meu pai prometer que não contaria para ninguém, especialmente para minha mãe. "É só até você conseguir outro emprego", eu disse. Que inocente eu era. Vocês não fazem ideia de como era pesado viver essa mentira. Todo domingo, quando a família se reunia para o almoço na casa dos meus pais, eu tinha que fingir que não sabia de nada. Minha mãe continuava com aquela pose de dona de casa realizada, falando sobre as compras que tinha feito, os lugares que queria viajar, reclamando que meu pai andava muito estressado com o trabalho. E meu pai?
Coitado, ele tinha que inventar histórias cada vez mais elaboradas. Ah, essa semana fechei um projeto com uma empresa de Campinas, ele dizia. Ou então, estou negociando um contrato grande. Pode ser que role uma viagem para o Rio. Eu ficava ali, ouvindo aquelas mentiras, com o coração apertado, porque eu sabia que por trás daquela fachada ele estava sofrendo. O pior era ver minha mãe gastando como se nada tivesse mudado. Ela continuava comprando roupas caras, fazendo cabelo e unha em salões chiques, pedindo comida por delivery quase todo dia. Quando eu tentava sutilmente sugerir que talvez fosse hora de ela pensar em trabalhar, ela me olhava como se eu tivesse falado a maior heresia do mundo. Marina, eu já trabalhei a vida toda cuidando desta casa e de vocês três. Agora é minha vez de descansar. Ela dizia com aquele tom de superioridade que eu conhecia tão bem. E meu pai? Ficava quieto, concordando com a cabeça, como sempre fez. Meus irmãos também não desconfiavam de nada. Felipe estava focado na própria carreira e Camila tinha acabado de ter o segundo filho, então estava com a vida corrida. Eu me sentia completamente sozinha carregando esse peso. Eram 200 todo mês saindo da minha conta, mais de 26 mil reais por ano, e eu não podia contar para ninguém. Às vezes eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa. Será que não estava sendo conivente com essa situação insustentável? Mas toda vez que pensava em parar, eu imaginava meus pais perdendo a casa, tendo que se mudar para um lugar menor, passando vergonha. E aí eu continuava pagando, mês após mês, esperando que um milagre acontecesse. Chegou o dia do aniversário de 60 anos do meu pai, e minha mãe organizou uma festa em casa. Nada muito grande, só a família e alguns amigos próximos. Eu tinha comprado um presente especial para ele. Um relógio Citizen que custou quase 800 reais. Eu queria que ele soubesse o quanto eu o amava, mesmo com toda essa situação complicada que estávamos vivendo. A festa estava correndo bem, todo mundo conversando, rindo, meu pai parecendo feliz. Mas eu conhecia aquele sorriso dele. Era o mesmo sorriso forçado que ele usava há 3 anos. Por um momento, vendo ele ali cercado de pessoas que o amavam, eu quase consegui esquecer de todos os problemas. Até que eu precisei ir ao banheiro, e passando pelo corredor, escutei vozes vindas do quarto dos meus pais. A porta estava entreaberta, e eu reconheci as vozes. Eram eles dois conversando. Eu sei que não deveria ter escutado, mas algo me fez parar. Roberto, eu não aguento mais essa situação, minha mãe estava dizendo. Você anda estranho, nervoso, não me conta mais nada sobre o trabalho. E essas contas que chegam, parece que nunca diminuem. Meu coração disparou. Será que ela estava desconfiando? Cláudia, eu já te disse que está tudo sob controle, meu pai respondeu. Mas eu podia ouvir o nervosismo na voz dele. É só uma fase difícil, logo as coisas melhoram. Mais mentiras, sempre mais mentiras. Mas, Roberto, às vezes eu fico pensando, será que não deveríamos pedir ajuda para as crianças? A Marina está bem de vida, o Felipe também. Quando escutei meu nome, meu sangue gelou. Nem pensar, meu pai disse rapidamente. Não vamos incomodar nossos filhos com nossos problemas. Eu dou conta de tudo sozinho. Se ele soubesse que eu já estava dando conta de tudo há 3 anos, naquele momento eu tomei uma decisão. Chega de segredos, chega de mentiras. Eles eram meus pais, eu tinha condições de ajudar, e estava na hora de colocar tudo às claras. Voltei para a sala com uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Quando a festa terminou e só sobrou a família, eu respirei fundo e disse: Pai, mãe, precisamos conversar. Eu quero ajudar vocês com as finanças da família. O que aconteceu depois disso mudou tudo para sempre. O silêncio que se fez na sala depois que eu falei foi ensurdecedor. Meu pai ficou pálido. Minha mãe me olhou com aquela cara de quem não entendeu nada, e meus irmãos trocaram olhares confusos. Eu respirei fundo e continuei. Eu sei que vocês estão passando por dificuldades financeiras. Sou consultora financeira, posso ajudar a reorganizar o orçamento, encontrar formas de economizar. Foi aí que minha mãe explodiu. E quando eu digo explodiu, gente, foi literalmente. Ela se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico e começou a gritar. Quem você pensa que é para vir aqui com essa conversa? Dificuldades financeiras? Que dificuldades? Seu pai trabalha, nós temos nossa casa, nossas coisas. Mãe, eu só quero ajudar. Tentei explicar, mas ela não me deixou terminar. Ajudar? Ajudar? Ela estava vermelha de raiva. Você quer é nos humilhar. Quer se sentir superior, é isso? A filhinha bem-sucedida que vai salvar os pais pobrezinhos? As palavras dela doíam como facadas. Você sempre foi assim, Marina, sempre se achando melhor que todo mundo.
Meu pai tentou intervir. Cláudia, calma, ela só quer... Mas ela se virou para ele como uma fúria. E você fica aí quieto? Deixa sua filha falar da nossa vida como se fôssemos uns miseráveis? Eu senti uma raiva subindo dentro de mim. 3 anos. 3 anos eu estava pagando a prestação da casa deles. 3 anos eu estava salvando eles da vergonha de perder tudo. E ela estava me chamando de metida? Mãe, você não entende. Eu não estou tentando humilhar ninguém. Você só o quê? Quer bancar a salvadora da pátria? Quer que a gente fique devendo favor para você? Ela estava fora de si. Eu não preciso da sua ajuda, Marina. Nunca precisei. Seu pai dá conta de tudo sozinho. Foi nesse momento que eu perdi a paciência. 3 anos de segredo, 3 anos carregando esse peso sozinha, 3 anos vendo meu pai mentir e sofrer, e ela ainda tinha a coragem de me atacar assim? Mãe, pelo amor de Deus, eu já estou ajudando vocês há 3 anos. Eu pago a prestação desta casa todo mês. O silêncio que se fez foi ainda mais pesado que o anterior. Minha mãe ficou boquiaberta. Meus irmãos me olharam como se eu tivesse falado em chinês. E meu pai abaixou a cabeça, derrotado. A bomba tinha explodido. A reação da minha mãe foi ainda pior do que eu imaginava. Por alguns segundos, ela ficou em choque total, processando o que eu tinha acabado de revelar. Depois, a expressão dela mudou para algo que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva, humilhação e ódio puro. Você o quê? Ela gaguejou, apontando o dedo para mim. Você está mentindo. Roberto diz para ela que está mentindo. Mas meu pai continuava de cabeça baixa, confirmando tudo sem dizer uma palavra. Quando a ficha caiu, minha mãe perdeu completamente o controle. Como você ousa? Ela gritou tão alto que tenho certeza de que os vizinhos escutaram. Como você ousa fazer isso pelas nossas costas? Quem você pensa que é? Mãe, eu só queria ajudar. Tentei explicar mais uma vez, mas ela estava completamente descontrolada. Ajudar? Você nos humilhou. Você fez a gente de palhaço. Ela estava tremendo de raiva. Você e seu pai fizeram uma conspiração contra mim. Vocês me fizeram de idiota. Meus irmãos tentaram acalmar a situação. Felipe se levantou. Mãe, vamos conversar com calma. Mas ela se virou para ele. Calma? Sua irmã está pagando nossas contas há 3 anos e vocês querem que eu tenha calma? Camila também tentou. Mãe, a Marina só queria ajudar a família. Mas minha mãe estava irredutível. Ela queria era nos humilhar. Mostrar que ela é melhor que nós. Eu senti algo se quebrando dentro de mim. 3 anos de sacrifício, 3 anos tirando dinheiro do meu próprio bolso para salvar a dignidade dela, e ela estava me tratando como se eu fosse a vilã da história. Mãe, eu gastei mais de 70 mil reais para vocês não perderem esta casa. Eu gritei de volta. Eu não pedi nada para você. Ela berrou. Eu não quero nada de você. Você é uma filha ingrata, manipuladora. E então veio o golpe final. Saia da minha casa e nunca mais volte. Nunca mais. Eu não quero ver sua cara aqui. O silêncio que se fez foi mortal. Meu pai finalmente levantou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Cláudia, não fala isso. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Peguei minha bolsa, olhei para cada um deles e disse: tudo bem. Se é isso que você quer, é isso que você vai ter. Saí daquela casa e bati a porta. E pela primeira vez em 3 anos eu me senti livre. Vocês não fazem ideia da sensação que foi sair daquela casa. Era como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. Eu dirigi até o meu apartamento com as mãos tremendo, mas não de medo, era de alívio. Pela primeira vez em 3 anos, eu não precisava mais carregar aquele segredo sufocante. Na segunda-feira de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o banco. Quero cancelar um débito automático, disse para a atendente. Quando ela perguntou qual, eu respondi: todos os débitos para a conta de Roberto Silva Santos. Foram alguns cliques no computador e pronto. 3 anos de sacrifício financeiro cancelados em menos de 5 minutos. Depois disso, eu bloqueei o número dos meus pais no celular. Bloqueei no WhatsApp, no Instagram, em tudo. Meus irmãos tentaram me ligar várias vezes nos primeiros dias, mas eu não atendia. Não estava pronta para ouvir tentativas de mediação ou pedidos para entender o lado da mãe. Eu precisava de paz. Com o dinheiro que eu não estava mais gastando com a prestação deles, eu finalmente pude realizar um sonho antigo: comprar meu próprio apartamento. Não um aluguel, não dividindo com ninguém, meu apartamento. Eram 2 quartos lindo em Pinheiros, com uma vista incrível da cidade. Quando assinei o contrato, eu chorei. Mas eram lágrimas de felicidade.
A mudança foi libertadora. Eu decorei cada cantinho do jeito que eu queria. Comprei móveis que eu sempre sonhei em ter. Organizei meu espaço exatamente como fazia sentido para mim. Pela primeira vez na vida, eu estava vivendo 100% para mim mesma. Mas a decisão mais importante que eu tomei foi começar terapia. Eu precisava entender por que eu tinha aceito ser tratada daquela forma por tanto tempo, porque eu achava que tinha que me sacrificar para merecer amor. A psicóloga me ajudou a ver padrões que eu nem percebia que existiam. Durante essas semanas, eu me redescobri. Saía com amigas, ia ao cinema sozinha, cozinhava pratos que eu gostava, dormia até tarde nos fins de semana. Era uma vida simples, mas era a minha vida. Sem drama, sem mentiras, sem ter que andar na ponta dos pés para não desagradar ninguém. Eu estava finalmente em paz. Até que, 3 semanas depois, meu telefone tocou. Era uma terça-feira à noite. Eu estava no sofá novo assistindo Netflix com uma taça de vinho na mão. Vivendo minha melhor vida, gente. Quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atendo. Mas algo me fez pegar. Alô? Do outro lado da linha, uma voz que eu conhecia muito bem, mas que soava completamente diferente. Era meu pai. E ele estava desesperado. Marina? Marina? Minha filha? Graças a Deus você atendeu! A voz dele estava trêmula, quebrada. Eu preciso falar com você. É urgente. Meu primeiro instinto foi desligar. Mas havia algo na voz dele que me fez hesitar. Pai, eu não quero conversar agora. Mãe deixou bem claro que... Marina, por favor. Ele me interrompeu, e eu podia ouvir que ele estava chorando. O banco. O banco mandou um aviso de execução da hipoteca. Eles vão tomar a casa, minha filha. Eu não entendo. As prestações sempre foram pagas em dia. Sempre. E agora, de repente, eu senti um frio na barriga. Claro, ele ainda não tinha conectado os pontos. 3 anos recebendo um dinheiro misterioso na conta todo mês. E ele nunca questionou de onde vinha. Pai, Marina, eu sei que sua mãe falou coisas terríveis para você. Eu sei que a situação ficou feia. Mas eu preciso da sua ajuda para entender o que está acontecendo. Você trabalha com isso, você entende de banco... A voz dele estava cada vez mais desesperada. Eles estão dizendo que as prestações pararam de ser pagas há 3 semanas. Mas isso é impossível. Eu sempre... Foi aí que caiu a ficha. Eu podia quase ouvir o clique na cabeça dele. O silêncio se estendeu por longos segundos. Marina? A voz dele agora era um sussurro. As prestações... Eram você? Todo esse tempo... Era você pagando? Sim, pai. Era eu. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Outro silêncio. Depois um soluço. Meu Deus do céu. Marina, o que nós fizemos? O que eu fiz? Ele estava chorando abertamente agora. Minha filha, você estava nos salvando e nós, e sua mãe. Pai, eu não quero falar sobre isso no telefone. Eu estava surpreendentemente calma. Se você realmente quer conversar, a gente pode se encontrar. Mas tem que ser só eu e você. E tem que ser num lugar neutro. Sim, claro. Onde você quiser. Quando você quiser. A urgência na voz dele era palpável. Marina, por favor, a gente precisa resolver isso. Sua mãe, ela não sabe ainda que era você. Ela está achando que foi erro do banco. Eu quase ri. Claro que ela estava achando que foi erro do banco. Café da esquina da Paulista com a Consolação, amanhã às 19 horas. E pai, venha preparado para ouvir algumas verdades. Cheguei no café 5 minutos antes das 19 horas e escolhi uma mesa no fundo, longe da movimentação. Quando vi meu pai entrando, quase não o reconheci. Em 3 semanas, ele parecia ter envelhecido 10 anos. Os cabelos mais grisalhos, o rosto abatido, os ombros curvados como se ele estivesse carregando o mundo nas costas. Ele me viu e caminhou até a mesa com passos hesitantes. Marina, foi tudo que ele conseguiu dizer antes de se sentar. Pedimos 2 cafés e ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu não ia facilitar as coisas para ele. Minha filha, eu não sei nem por onde começar. Ele mexia nervosamente no açúcar. Quando eu descobri que era você pagando as prestações, eu me senti o pior pai do mundo. E deveria mesmo, respondi sem rodeios. Pai, você me fez cúmplice de uma mentira por 3 anos. Você deixou eu carregar esse peso sozinha enquanto fingia para todo mundo que estava tudo bem. Ele abaixou a cabeça. Eu sei que foi covarde da minha parte. Mas eu estava desesperado, Marina. Você não faz ideia da pressão que eu sentia. Sua mãe esperando que eu resolvesse tudo, os filhos achando que eu era bem-sucedido. Eu não conseguia admitir que tinha falhado.
Então você preferiu que eu falhasse? Que eu gastasse mais de 70 mil reais do meu dinheiro para manter a fantasia de vocês? Minha voz estava subindo. Pai, eu cancelei viagens. Deixei de investir no meu futuro. Vivi com menos para que vocês pudessem viver com mais. E no final, fui tratada como vilã. Sua mãe não sabia? Ele tentou defender. E por que ela não sabia? Explodi. Porque vocês dois vivem numa bolha de mentiras. Ela se recusa a trabalhar, você se recusa a contar a verdade, e eu que me dane, né? A Marina resolve tudo, a Marina aguenta tudo, a Marina sempre dá um jeito. Ele estava chorando agora. Marina, eu sei que errei. Errei muito. Mas sua mãe, quando eu contei para ela que era você pagando, ela ficou em choque. Ela não conseguia acreditar que tinha tratado você daquela forma. Ah, agora ela se arrepende? Que conveniente. Eu ri amargamente. Pai, vocês só se arrependeram quando descobriram que iam perder a casa. Se eu não tivesse parado de pagar, vocês continuariam me tratando como lixo. Não é verdade, ele sussurrou. É sim. E sabe o que mais? Eu estou feliz que tenha acontecido. Pela primeira vez na minha vida, eu estou vivendo para mim. Comprei meu próprio apartamento. Estou fazendo terapia. Estou aprendendo a me valorizar. Olhei diretamente nos olhos dele. Pai, eu só volto a ter algum tipo de relacionamento com vocês se algumas coisas mudarem. E mudarem de verdade. Meu pai me olhou com uma mistura de esperança e medo. O que você quer dizer com mudarem? Eu faço qualquer coisa, Marina. Qualquer coisa para ter minha filha de volta. Eu respirei fundo. Durante essas 3 semanas de terapia, eu tinha pensado muito sobre isso. Pai, se vocês realmente querem que eu volte a fazer parte desta família, algumas coisas não são negociáveis. Peguei um papel da bolsa onde eu tinha anotado tudo. Sim, eu tinha preparado uma lista. Primeiro, minha mãe precisa me pedir desculpas. Não um desculpa aí, mas um pedido de desculpas real, reconhecendo tudo que ela fez de errado. E isso inclui anos de críticas, humilhações e desrespeito. Ele acenou com a cabeça, ansioso. Segundo, ela precisa começar a trabalhar. Não importa se é meio período, se é vendendo doce na porta de casa, se é sendo diarista. Ela tem 63 anos, não 90. Enquanto ela se recusar a contribuir financeiramente, vocês vão continuar dependendo dos outros. Marina, você sabe como sua mãe é orgulhosa. Pai, orgulho não paga conta. Cortei. E já que estamos falando de orgulho, terceiro ponto. Você precisa parar de mentir. Para ela, para nós, para todo mundo. Se você está desempregado, assume. Se está com dificuldade, fala. Chega de fingir que está tudo bem quando não está. Ele estava pálido, mas continuou ouvindo. Quarto, eu não vou mais ser a salvadora da família. Se vocês precisarem de ajuda financeira, vamos sentar, fazer um planejamento, estabelecer prazos e condições. Nada mais de débito automático secreto, nada mais de eu carregando o peso sozinha. E quinto, eu olhei bem nos olhos dele. Vocês vão fazer terapia de casal, porque essa dinâmica doentia de vocês afetou todos nós filhos. Meus irmãos podem não perceber ainda, mas eu percebi. E eu não vou mais aceitar fazer parte de uma família disfuncional. O silêncio se estendeu por longos minutos. Meu pai mexia no café já frio, processando tudo o que eu tinha dito. E se sua mãe não aceitar essas condições? Ele perguntou baixinho. Então vocês vão ter que escolher. Respondi sem hesitar. Entre manter os padrões tóxicos de sempre ou ter uma filha na vida de vocês. Porque eu não volto atrás, pai. Eu descobri o que é viver em paz. E eu não abro mão disso nunca mais. Ele suspirou profundamente. Marina, eu vou conversar com ela. Vou tentar fazer ela entender. Pai, você tem 1 semana para me dar uma resposta. Se até lá vocês não tiverem tomado uma decisão, eu vou considerar que escolheram manter as coisas como estão. Me levantei da mesa. E pai, sobre a casa, vocês têm 2 opções. Vendem e compram algo menor que caiba no orçamento de vocês. Ou encontram uma forma de pagar as prestações sem depender de mim. 6 dias. Foi quanto tempo meu pai levou para me ligar de volta. Quando atendi, a voz dele soava diferente. Mais firme, mais decidida. Marina, sua mãe quer falar com você. Pessoalmente, ela aceita todas as suas condições. Não vou mentir, gente. Meu coração disparou. Parte de mim estava cética. Será que era real? Ou só desespero? Mas eu tinha que tentar. Marcamos de nos encontrar no mesmo café, mas dessa vez os 3. Quando cheguei, eles já estavam lá. Minha mãe estava irreconhecível. Sem maquiagem, cabelo simples, roupas básicas.
Quando me viu, ela se levantou, e pela primeira vez na minha vida adulta, eu vi lágrimas reais nos olhos dela. Marina, eu preciso te pedir perdão. A voz dela estava quebrada. Eu passei a semana inteira pensando em tudo o que aconteceu, em como eu te tratei durante todos esses anos. Você estava nos salvando e eu fui uma mãe terrível. Eu fiquei em silêncio, deixando ela continuar. Eu sempre critiquei você porque eu tinha inveja. Inveja da sua independência, da sua coragem, do seu sucesso. Eu nunca consegui ser como você. Então eu tentava te diminuir para me sentir melhor. Ela estava chorando abertamente agora. E quando descobri que você estava pagando nossa casa há 3 anos, Marina, eu me senti a pior pessoa do mundo. Mãe, não, deixe eu terminar. Ela enxugou as lágrimas. Eu já consegui um emprego. Vou trabalhar como recepcionista numa clínica. Não é muito, mas é um começo. E nós já colocamos a casa à venda. Vamos comprar um apartamento menor que caiba no nosso orçamento. Meu pai completou. E nós já marcamos a primeira sessão de terapia de casal para a semana que vem. Eu fiquei emocionada, mas ainda cautelosa. E os meus irmãos? Eles sabem de tudo agora? Sabem, meu pai respondeu. Contamos tudo. Felipe ficou chocado. Camila chorou muito. Eles querem conversar com você também. Nos meses que se seguiram, nossa família passou por uma transformação que eu jamais imaginei possível. Minha mãe realmente começou a trabalhar e, surpreendentemente, ela gostou. Descobriu que tinha jeito para lidar com pessoas e até foi promovida. Meu pai conseguiu um emprego meio período como consultor e parou de mentir sobre tudo. A terapia de casal deles foi reveladora. Descobrimos que minha mãe tinha uma depressão não diagnosticada há anos, o que explicava muito do comportamento dela. Com o tratamento, ela se tornou uma pessoa completamente diferente. Mais leve, mais carinhosa, mais presente. Hoje, 2 anos depois, nossa relação não é perfeita, mas é real. Minha mãe me liga para pedir conselhos. Meu pai compartilha suas dificuldades comigo. E eu aprendi a estabelecer limites saudáveis. Eles nunca mais me pediram dinheiro. E quando precisaram de ajuda para trocar um eletrodoméstico, fizemos um planejamento conjunto. A maior lição que aprendi com tudo isso? Às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer por alguém é parar de salvá-los. Quando eu parei de resolver os problemas dos meus pais, eles finalmente tiveram que crescer. E quando eu parei de aceitar migalhas de afeto, eles aprenderam a me valorizar de verdade. Hoje eu sei que mereço amor incondicional, respeito e consideração. E vocês também merecem. Nunca aceitem menos do que isso, nem mesmo da família. Porque família de verdade não te diminui, ela te eleva.